Quanto ao aspecto dogmático, o que é o dogma? O dogma é uma transposição verbal, quer dizer, das experiências fundamentais que deram origem àquela religião. Quer dizer, certas experiências passaram do Cristo sobre a terra, os milagres que ele operou, a sua morte e ressurreição, etc, etc. Tudo isso formam um conjunto de acontecimentos. Esses acontecimentos é que são, vamos dizer, a essência da religião cristã. E destes acontecimentos se produz então um testemunho. Esse testemunho é passado às gerações seguintes e ele então se torna objeto de fé. A fé não significa necessariamente a crença numa doutrina. A fé é sobretudo a confiança na pessoa. Quando você acredita, por exemplo, o camarada que acredita no parto virginal de Maria, não acreditam nisso como uma doutrina, acreditam num depoimento feito pela própria Maria, tá certo? Desde que você não tem motivo algum para duvidar da honestidade ou da sanidade da testemunha, tá certo? A qual deu provas mais que suficientes de santidade. Então, a confiança naquela pessoa é que se torna esse elemento de fé. Mais tarde, é a confiança que as pessoas depositam na própria pessoa de Jesus Cristo. Quando ele pergunta às pessoas, quem sou eu? E o indivíduo responde, você é o Filho de Deus vivo, você é o Logos encarnado, etc, etc. Então significa que eu estou confiando que você é isso, porque você diz que é isso e você age como se fosse. Tá entendendo? Então, note bem que esse tipo de confiança é a base de todo o testemunho histórico. Todo testemunho histórico, em última análise, se baseia na confiança que você tem num testemunho humano ou num documento que é apenas a versão escrita de um testemunho humano. De modo que vamos dizer, a confiabilidade que está implícita na fé religiosa, ela não é maior e não é mais arriscada do que a confiabilidade que você tem em qualquer testemunho histórico. Quando esse pessoal que fala, opõe assim, a fé e razão, fé e ciência, isso é tudo um bando de analfabeto. A pessoa não tem a menor ideia do que estão falando. Quer dizer, tomam fé e razão no sentido definido mais modernamente por Kant. Quer dizer, Kant toma a fé como crença sem, vamos dizer, fundamento objetivo. Quer dizer, uma crença que é livre, você é livre de acreditar ou não acreditar. É isso. E muito bem, a liberdade jurídica de crer ou não crer é uma coisa, agora a liberdade científica é outra. Você, para descrer de alguma coisa, você, para colocar em dúvida um testemunho, você tem que ter razões, precisa ver se você é mais confiável do que a testemunha. Mas, no fim, a fé é simplesmente isso, a confiança que você tem na pessoa. Quer dizer, se o homem anda sobre a terra, conversa com você, fala com as pessoas, mas opera milagres, ressuscita os mortos, etc, etc. E ele diz, eu sou o verbo de Deus encarnado. Então, por que você há de desconfiar do homem que fez tudo aquilo? Você não tem razão para isto, tá certo? Então, esta é a confiança, quer dizer, porque eu fiz isto e mais aquilo, você acredita em mim, naquilo mais que eu estou dizendo que posso fazer. Quer dizer, esse não é é o mesmo nível de confiabilidade que uma criança tem no pai. Se o pai deixa a criança sozinha em casa, diz, você fica aí que eu já volto. Eu volto em meia hora. Mas se o pai demorar 40 minutos, a criança não vai desconfiar que o pai atraiu, vai continuar confiando. Não há irracionalidade nenhuma nisso aí. E dizer que isso aí é uma crença sem fundamento, isso sim é que é sem fundamento. Agora, à medida que o tempo passa, este conteúdo inicial da fé vai sendo, vamos dizer, objeto de discussões. E à medida que tem discussões, é preciso, então, esclarecer qual é o sentido exato da fé. Quer dizer, nós temos fé nisto e não naquilo, nós acreditamos nisto e não naquilo. Né? Quer dizer, às vezes os próprios, vamos dizer, adversários da religião fazem certas cobranças. E, em função dessas cobranças, foi que se desenvolveu o dogma. Quer dizer, é engraçado que o dogma surge em resposta aos críticos da religião. E, em seguida, eles reclamam que a religião é dogmática. O dogma não é senão uma tentativa de expor em linguagem racional organizada o conteúdo inicial, vamos dizer, da confiança em Nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? É claro que essa transposição doutrinal, ela é problemática em si. Ela é tão problemática que ela já surge de um problema, ela surge da oposição que tem à religião. Se ninguém tivesse reclamado contra a religião católica,
tá, mas não existiria nenhum dogma católico. Durante vários anos e vários séculos, praticamente não havia dogma nenhum. Quer dizer, havia a confiança direta, né, no testemunho dos apóstolos, os quais, por sua vez, tinham confiança no testemunho do próprio Jesus Cristo e da Santa Virgem. Tá certo? Aos poucos é que o conteúdo cognitivo deste ato de confiança foi sendo transposto sob forma doutrinal. Então é importantíssimo entender isso. A religião não é a doutrina. Tá certo? A religião é aquela experiência originária, vamos dizer, dos acontecimentos miraculosos e da confiança que esses atos inspiram naqueles que são ou beneficiados por eles ou que os assistem. Tá certo? Isso é que é a religião. O dogma é uma expressão muito secundária. O dogma não é a religião, ele é uma tradução doutrinal da religião. Tá certo? E, evidentemente, essa tradução é absolutamente necessária, por quê? Por causa das discussões e por causa das objeções. Porém, em seguida, o próprio fato de você responder às objeções é usado como objeção. Quer dizer, quando o nego diz, a religião é dogmática, eu digo, mas a religião não é dogmática porque quer. Foram vocês que transformaram, que nos obrigaram a expor isto num dogma, e agora estão reclamando, né? Então, agora, é preciso entender que o dogma em si, ele não é a religião, ele é apenas a transposição doutrinal da religião. Então, eu também não vejo como se livrar do dogma assim, a longo prazo. Quer dizer, enquanto a experiência inicial da religião está viva e presente, ninguém vai pensar em fazer aquilo um dogma. Né? Por exemplo, se você confia no seu pai te deixa esperando Meu pai fazia muito isso comigo quando eu era criança. Ele tinha viajado de trem, ele me deixava sentado no trem e ia no bar tomar café. E dizia, você fica aí que eu volto. Nunca me passou pela cabeça que ele fosse me largar ali. Né? Mesmo que o trem saísse em movimento, eu sabia que ele estava por ali. Agora, se alguém me disser, você confia no seu pai, prove isso aí. Vamos dizer, o testemunho dele é prova de si mesmo. Quer dizer, o indivíduo tem confiabilidade, a gente confia nele porque ele nunca mentiu, nunca nos fez uma sacanagem, nunca nos abandonou ali, então você confia. Né? Então, não é exigível que haja na religião um nível de confiabilidade maior do que existe na ciência histórica, não faz o menor sentido. Então, se você for transformar numa doutrina a confiança que você tem no seu pai, na sua mulher, quando você sai, como é que você sabe que a sua mulher não está transando com o vizinho? Tá entendendo? Você, na verdade, não sabe, você apenas confia. Tá certo? E sem esta confiança, a vida da sociedade humana seria impossível. Se você lê o livro do Alain Périfitte, A Sociedade de Confiança, a confiança é a base da sociedade humana. Tá certo? Então, não tem o menor sentido você exigir que a religião te dê provas maiores do que você exige, vamos dizer, para a subsistência da própria sociedade. Quer dizer, essa crítica aparentemente racional, ela não tem fundamento racional algum. Ela é uma transposição, vamos dizer, de um tipo de certeza limitado que existe em ciência física, que também é uma certeza inteiramente condicional e provisória. Você está exigindo este tipo de certeza de um outro tipo de conhecimento, que é aquele que fundamenta a sociedade humana. Quer dizer, se fosse preciso provar tudo, a sociedade humana seria impossível. Então, esse nível de confiabilidade é suficiente não só para a sociedade, para a história, mas também para a religião. Quer dizer, esses negros ficam falando, existe a fé é irracional e nós estamos do lado da razão. Eles provam que, primeiro, não sabem o que é razão, são completamente irracionais, confundem a prova científica com a confiabilidade socialmente necessária, né, e exigem que uma coisa seja outra, e não percebem que estão exigindo uma coisa inteiramente absurda e infantil, na verdade.